Olá, meu nome é Letícia Guide, é um prazer estar aqui com vocês no segundo Congresso Brasileiro Setembro Amarelo nas Pesquisas Científicas. O tema da nossa palestra de hoje é então Yoga como um caminho para uma vida mais leve e equilibrada. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o Yoga, quais são seus benefícios, de onde ele surgiu e também a gente vai fazer um pouquinho de prática juntos para vocês sentirem esses benefícios. Mas antes de falar do yoga, eu queria contar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, como profissional e como dentro do yoga também. Então, meu nome é Letícia Guide, eu sou professora atualmente no curso de Engenharia de Alimentos, na Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia, no campus de Patos de Minas. E a minha história com yoga, ela se iniciou em 2005, quando eu era estudante de graduação lá em Viçosa, na UFV. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e o yoga, então, me ajudou a trazer mais equilíbrio e mais serenidade realmente para o meu dia a dia. Então, eu fui fazer uma aula experimental em 2005, me apaixonei e nunca mais parei de praticar. E em 2007, eu resolvi fazer o curso de formação como instrutora de yoga no Shivam Yoga Ashram, em Ouro Preto. E me formei, então, como instrutora juntamente com a graduação em Engenharia de Alimentos. E em 2008, eu voltei para Belo Horizonte, né, para fazer o meu mestrado lá na UFMG, e dentro da UFMG eu comecei a participar de um projeto de extensão chamado Yoga para Todos, onde a gente tinha então aulas de yoga abertas para a comunidade. Então eu fiquei nesse projeto de 2008 até 2009. Em 2010 eu finalizei o meu mestrado em Ciência de Alimentos e em 2011, então, eu abri o meu primeiro espaço de yoga, o Núcleo Shantian de Shivam Yoga, em Belo Horizonte, que durou aí durante 7 anos e foi uma experiência incrível, da qual eu tenho até muita saudade, inclusive das pessoas, das amizades que eu fiz. Então, de 2011 até 2018, eu tinha esse espaço de yoga. Em 2018, eu entrei para a UFO como docente e me mudei de Belo Horizonte, então o espaço foi passado por uma amiga. Em 2016, então, eu finalizei meu doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, né? Em 2018 eu fui para a UFO, como eu falei, lá em Patos de Minas, e iniciei então um projeto chamado Yoga no Campus, que também é um projeto de extensão, no qual a gente tem aulas presenciais para a comunidade, né, aulas de yoga, tanto para os alunos da UFO, né, os docentes, os técnicos, também como para a comunidade externa da população de Patos de Minas. Então esse projeto ele existe até hoje, atualmente desde o início da pandemia ele está na modalidade online, então as aulas estão acontecendo de forma remota, mas ele está acontecendo aí a todo vapor, né? Estão todos muito convidados a participar. Eu tenho também especialização em Hatha Yoga, em Iyengar Yoga, e atualmente eu faço então uma formação em Nataraja Flow Yoga, que é o Vinyasa Yoga, que aí está em andamento. Então, o que a gente vai ver hoje na nossa palestra, né? Primeiramente, o que é o yoga, de onde ele surgiu, né? Qual a sua origem, quais são os benefícios da prática do yoga. Vou falar um pouquinho, né, da importância do yoga dentro das universidades. A gente vai ver os 8 passos do yoga segundo Patanjali, que foi quem estruturou o yoga como a gente conhece hoje. Né? Então, yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. A gente vai entender o que são esses conceitos. E a gente vai fazer uma prática aí de pranayamas e meditação. A gente vai aprender a respirar, né? Como respirar de forma correta e como usar a respiração para trazer serenidade, juntamente aí com a meditação. E vamos fazer também uma prática de relaxamento consciente, Yoga Nidra. Tá? Então, depois o fechamento. Bom, então o que é o yoga, né? Muitas pessoas me perguntam, yoga é uma atividade física? Sim, ele é uma atividade física, mas ele não é só isso, né? A gente tem dentro do yoga a parte das posturas, que são os asanas, onde a gente tem realmente uma prática física acontecendo, mas além disso, né, a gente tem várias outras partes dentro de uma prática de yoga, que não só uma parte física, tá? Então ele não é apenas uma atividade física comum, como outra qualquer. Yoga é religião? Não, né? O yoga ele não é religião.
apesar dele ter surgido, né, na cultura da Índia, influenciado pelo hinduísmo, mas ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida, a gente vai ver daqui a pouco. É meditação? Sim, também, né? Ele não é só meditação, como não é só atividade física, mas a meditação, ela faz parte da prática do yoga, ela é daqueles 8 passos que a gente vai ver. É esoterismo, né? A gente, muitas vezes as pessoas veem o yoga como algo místico, como algo esotérico, né? Porque tem algumas questões de energia, da parte, né, de fisiologia energética, que às vezes as pessoas acabam encarando aí como esoterismo, mas não é. Né? E o yoga não é só para pessoas zen, né? Não é só para quem já é tranquilo, muito pelo contrário, ele vai trazer muito benefício para quem realmente é muito agitado, para quem é muito estressado, para quem é muito ansioso. Então não é apenas para as pessoas zen, tá? Consideradas zen. Bom, então a palavra yoga, ela vem do sânscrito, a partir da raiz yud, que significa unir ou integrar. Unir o quê? Né? Muitas pessoas falam que yoga é união. União de quê? Com o quê? Né? União e reintegração do nosso corpo com a nossa mente, levando ao equilíbrio do ser. Então, o yoga, né, o objetivo maior dele é unir o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, nos trazer equilíbrio e centramento. Então, união de todas as nossas instâncias, e assim trazendo equilíbrio para o nosso ser. Então, ele é uma filosofia que busca despertar no ser humano o autoconhecimento e a consciência de quem nós somos em plenitude, né? Trazendo assim uma visão de mundo e da existência humana. Então, a gente tem várias filosofias aí que são, na qual o yoga está embasado, né? Que elas trazem uma visão de mundo, né? E uma visão da existência humana. Mas não é uma religião, né? E sim uma experiência, uma vivência e uma forma de ver o mundo. Tá? Muito mais do que apenas uma prática corporal, do que somente uma atividade física. Então ele surgiu na Índia antiga, no Vale do Indo, há milhares de anos antes de Cristo. Essa quantidade de anos ela não é tão precisa, né? Alguns falam aí 5, 6 mil anos, outros falam 15 mil, então não tem uma data fechada, mas muitos anos, né? Milhares de anos antes de Cristo, então é bem antiga. E o yoga tradicional indiano, acredita-se que ele foi criado então pelos sábios yogis e por muito tempo essa filosofia ela foi passada num sistema que a gente chama de Gupta Vidya, que é entre mestre e discípulo de boca a ouvido, né? Não existia algo documentado, né? Livros, etc. Então esse estudo do yoga ele era transmitido apenas então entre o mestre e discípulo de boca a ouvido, que a gente fala. E o yoga, então, ele floresceu em meio a uma civilização chamada de Dravidiana, civilização antiga, né, da Índia, no Vale do Indo, que era uma civilização de comerciantes e agricultores que cultivavam a arte e a saúde. Então, para eles, tudo se constituía em energia e a natureza representava uma grande mãe mantenedora da vida e da sabedoria. Então, eles buscavam uma integração com a natureza muito grande, né, e o desenvolvimento em harmonia com o seu meio, né, com o meio ambiente, com o meio onde ele vivia. Então, eram povos pacíficos e não militaristas, e eles estruturaram várias filosofias que buscavam despertar no ser humano a necessidade dessa busca pelo autoconhecimento, né? Então, de se autoconhecer, de entender, de explicar a vida, né? Algumas delas, então, são Sankhya e o Tantra, que a gente estuda bastante dentro do Shivam Yoga. Então, eles tinham um componente muito forte do feminino, né? Era uma sociedade muito matriarcal, baseada ali na figura feminina, tendo então a mãe natureza, né? E vendo aí a sua energia e seu poder. E existem então várias linhas filosóficas nas quais se fundamentam os princípios do yoga. Entre elas a gente tem o Sankhya e o Tantra, que a gente estuda bastante aí dentro do Shivam Yoga. A gente tem o Vedanta, que é muito estudado aqui no Brasil também. Tem o Brahmacharya. Não vou entrar nesse mérito, porque não daria tempo, né? É um estudo muito profundo que a gente tem dessas filosofias, mas só para vocês saberem que o yoga está embasado em filosofias, né? Que tem visões de mundo específicas, visões do ser humano, da sua existência e como que o ser humano pode se desenvolver de forma harmoniosa. Todas elas, tá?
E quais são os benefícios principais aí do yoga? A gente sabe que tem vários, mas aqui eu trouxe alguns importantes, como a melhoria da concentração, a promoção de um intenso relaxamento físico e psíquico, combate a estados de fadiga, de cansaço, de estresse, auxílio na melhoria de dores e doenças de um modo geral, combate a estados de depressão e ansiedade, combate a estados de insônia, melhoria da autoestima e promoção de estado de vitalidade e de saúde, e trabalha o autoconhecimento. Então, tudo isso, né, com a prática regular do yoga, você vai começar a experimentar algumas coisas mais rapidamente, né, como a própria diminuição da ansiedade, da insônia, isso rapidamente a gente consegue observar. E com o tempo, né, e com a prática, a gente vai percebendo cada vez mais esses benefícios no nosso dia a dia. Então, vale a pena praticar yoga, né? Tentem experimentar com o coração aberto, né? E se deem essa oportunidade de trazer esses benefícios para a vida de vocês. Então, o yoga nas universidades, ele é extremamente benéfico, né? A gente sabe que a gente está... as universidades, elas são um espaço de desenvolvimento e de crescimento, né? Nosso crescimento tanto como profissionais e também como pessoas. Porém, a gente vê cada vez mais um aumento nos casos de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de insônia, né, em meio aos universitários, tanto os universitários, os alunos, né, os discentes, quanto também nos docentes, nos técnicos, tá? Então, vem tendo um aumento, né, nessa geral, né, em relação a essas doenças. Então, o yoga, ele traz, né, junto com ele, todo um arcabouço aí filosófico e prático para nos auxiliar nessa melhoria de qualidade de vida, né, na redução principalmente da ansiedade, do estresse, da depressão. Então, ele pode ser uma excelente ferramenta para auxiliar no combate a esses estados, né, e melhorar a nossa qualidade de vida. Tanto nós docentes quanto os alunos discentes, que a gente vê também que são cada vez mais ansiosos, né? Então a gente precisa, de alguma forma, trazer ferramentas para auxiliá-los. E o yoga, cada vez mais eu tenho comprovado, né, o tanto que ele pode ajudar dentro da universidade e fora dela. Tá? Aqui eu trouxe para vocês três fotos, né, do nosso projeto Yoga no Campus, lá em Patos de Minas. Então a gente tem uma adesão bastante grande, né, tanto dos alunos quanto da sociedade, e é muito gratificante a gente poder realmente contribuir com a melhoria na qualidade de vida desses alunos, dessas pessoas, reduzindo também muitas vezes, né, a evasão dos nossos alunos e ajudando bastante, né, os alunos então a seguirem aí a vida acadêmica de uma forma mais equilibrada e tranquila. Bom, e quais são os 8 passos, então, do yoga, né? A gente fala que o yoga ele é dividido em 8 partes, que são esses 8 passos. Então, essa estrutura foi elaborada por Patanjali, desenvolvida por Patanjali, que é a forma como a gente trabalha o yoga hoje, né? E os Yoga Sutras de Patanjali, sutras são frases curtinhas, então ele estruturou o yoga a partir dessas frases, que tem um significado muito profundo, nos mostram que o yoga não é só uma prática física e que ele fortalece e traz saúde ao corpo, mas é antes de tudo uma filosofia de vida. Então, através dos sutras, nós temos um caminho que nos leva ao autoconhecimento e ao equilíbrio perfeito entre corpo, mente e espírito, que é o objetivo maior do yoga. Então, Patanjali estruturou o yoga nessas 8 partes, que são como degraus de uma escadinha que a gente vai subindo. Então, para a gente conseguir alcançar a iluminação da consciência, que é Samadhi, que é esse último degrauzinho aqui, a gente precisa construir a base, né? Então, a partir disso, a gente tem os yamas e niyamas, que são a conduta moral e ética e a conduta disciplinar, né? Vão nos trazer orientações de como ter uma vida mais harmoniosa. A gente fala fora do tapetinho, que não é exatamente no momento que você está praticando somente, mas também na sua vida, no dia a dia. A gente tem as posturas psicofísicas, que são os asanas, as práticas respiratórias, que são os pranayamas, a abstenção dos sentidos, que é o pratyahara, a concentração, que é o dharana, a meditação, que é o dhyana, e por fim a iluminação, que é o samadhi.
Então, para que a gente vá trabalhando, né, nessa direção de iluminação da consciência, a gente precisa, então, desenvolver todos esses passos, tá? Para a gente conseguir chegar, então, realmente numa amplitude de quem nós somos, né? E uma mente mais equilibrada e consciente. Então, os yamas, como eu falei, são princípios que devem ser observados para com o mundo exterior. A palavra yama significa morte, fazendo referência à destruição de todas as barreiras que dificultam o nosso processo espiritual, nosso progresso, desculpa. Então, são como códigos de ética, né? Vão ser 5 princípios básicos de disciplina e de autodomínio. O primeiro deles é a ahimsa, que é a prática da não violência, satya, que é a prática da verdade, asteya, que é a prática de se buscar o progresso sem destruir o progresso do outro, também pode ser traduzido como não roubar, a parigraha, que é a prática de se desenvolver em integração, que é a não possessividade, brahmacharya, que é o domínio das energias. Tá? Não vai dar tempo da gente aprofundar, mas para que vocês saibam, né, que a gente deve praticar esses princípios para que a gente tenha equilíbrio e serenidade, porque senão não adianta nada eu sentar para meditar se eu no meu dia a dia não pratico a verdade, não pratico a não violência, porque isso são coisas que vão me tirar a minha serenidade, né? Então tudo isso é para buscar, né, uma vida mais equilibrada. O outro passo, que são os niyamas, são normas de autoaperfeiçoamento. Então, eles representam orientações de conduta pessoal e atitude interior. Os yamas são a nossa atitude com o mundo externo e os niyamas são a nossa atitude conosco mesmo. Então, diz respeito à disciplina necessária ao corpo e à mente. O termo niyama significa refrear, segurar, prevenir, controlar, limitar e restringir. Então, a iluminação ela começa na nossa mente e nas nossas atitudes, como eu falei. E junto com os yamas, né, os niyamas vão nos purificar e elevar nossa mente para a meditação. A função dos dois é guiar o praticante no caminho para a pureza e para a liberdade. Tá? Então, Saucha é pureza, Santosha é a prática do contentamento, e a gente desenvolver o nosso contentamento interno para com a vida, né? Tapas, que é disciplina, autossuperação, tudo na vida a gente precisa ter disciplina, né, para que a gente tenha algum progresso. Swadhyaya, que é o autoestudo, e Shvara Pranidhana, que é a auto-entrega em tudo que a gente faça, tá? Então, novamente, né, daria pra gente ficar falando aqui bastante sobre esses temas, mas só para vocês entenderem que existe uma base ali, né, que é importante ser desenvolvida no nosso dia a dia para que a gente consiga alcançar um estágio mais equilibrado e mais harmonioso. O próximo passo são os asanas, que são as posturas, né, e dentro desse significado de posturas, de asana, são posturas firmes e confortáveis. Então a gente precisa buscar o conforto na postura. Os asanas, então, são as posturas do yoga. E por que eles não são apenas um alongamento, né? Muita gente pergunta assim, yoga é alongamento. Sim, a gente faz algumas práticas de alongamento, algumas posturas, né, que vão trabalhar alongamento, mas não é só isso. A diferença do yoga, né, do asana, que é a postura do yoga, para um alongamento qualquer que você faz na academia, por exemplo, é a sua atitude interna, né? Como você está se observando durante a prática daquela postura. Então, se eu estou na postura, conversando com um colega, pensando na vida, né, etc., eu não estou consciente da postura que eu estou fazendo. Não estou consciente do meu corpo, da minha respiração, de como o corpo está naquela postura, do que está sendo modificado. Tá? Então, a diferença é que durante o asana você precisa estar presente. A sua consciência, a sua intenção, ela precisa voltar para o interior. Né? Então, a gente precisa se concentrar no nosso corpo, na nossa respiração, sentir realmente o corpo na postura. Então, essa é a diferença de, né, uma postura que a gente faz dentro do yoga para uma postura de exercício físico qualquer, tá bom? E o corpo físico, então, ele pode ser comparado a um automóvel, onde, né, o exercício adequado, ou asana, ele é o sistema de lubrificação, né, do automóvel, das nossas articulações, etc. A nossa respiração correta, que é o pranayama, ele é a bateria que vai nos trazer energia. O relaxamento shavasana, que a gente vai fazer hoje, também é o sistema de resfriamento do carro.
A dieta saudável, satívica, né, que é equilibrada, ela é o combustível e a meditação e o pensamento positivo são os bons condutores, é quem está realmente conduzindo aí o automóvel. O próximo passo, então, é o pranayama, que são os exercícios de respiração. Então, ayama significa expansão e pranayama, então, é a expansão da dimensão do prana. Prana é energia vital, é a energia que a gente absorve através da nossa respiração e nos traz vitalidade, né? Nos traz aí disposição. E aí eu pergunto para você, você já observou a sua respiração? Ou você só faz a respiração na forma automática? Né? Você só deixa a sua respiração acontecer de forma involuntária. Então, para um momentinho agora e observa a sua respiração. Fecha os seus olhos um pouquinho. Só observa, sem precisar controlar, sem se preocupar se você está fazendo certo ou errado. Só leva a consciência para a respiração. Observa o ar entrando e observa o ar saindo. Perceba a sua respiração. Observa se ela está lenta, se ela está rápida, se ela está mais profunda ou mais superficial. A gente traz consciência para a respiração. A respiração ela acontece de forma involuntária, sem que a gente precise se preocupar com ela. E isso é bom, que é o que nos mantém vivo. Mas a respiração consciente, ela tem inúmeros benefícios. E a gente vai ver isso agora um pouquinho. Tá? Então, esses são os pranayamas, né? É quando a gente usa a nossa respiração de forma consciente. E para alcançar um estado de controle sobre a nossa mente, o yoga ele prescreve vários pranayamas, que são exercícios de respiração. Harmonizar a respiração nos ajuda a harmonizar e a estabilizar a nossa mente. Então, a gente consegue perceber claramente que a respiração está ligada diretamente ao nosso estado mental. Quando a gente está nervoso, normalmente, ou estressado, agitado, se a gente se assusta, automaticamente a nossa respiração passa a ser curta e rápida, né? E quando a gente está mais tranquilo, a respiração vai ficando mais serena, igual quando a gente está dormindo, por exemplo, tá? Então, essa respiração lenta, rítmica e profunda induz a um estado mental de calma e de contentamento. A respiração é uma ferramenta poderosíssima para a gente trazer mais calma e serenidade para o nosso dia a dia. Então, a gente lembrar de respirar, de fazer pequenas paradas ao longo do nosso dia e lembrar de observar a respiração, de fazer uma respiração mais lenta, mais profunda, isso altera totalmente o nosso estado mental e o nosso estado emocional. Então, lembrem-se da respiração. Lembrem-se de fazer alguns exercícios de respiração ao longo do seu dia, tá? Não só na hora de praticar yoga, mas no seu dia a dia, até quando você está trabalhando. A gente vai aprender alguns exercícios hoje, né, para vocês levarem para a vida de vocês. Então, na respiração comum, nós extraímos prana em pequenas quantidades, né, porque a gente respira com a parte alta do nosso pulmão, a gente respira curtinho. Mas quando a gente se concentra e regula conscientemente a nossa respiração, nós somos capazes de armazenar maior quantidade de energia em nossos inúmeros centros nervosos e no cérebro. Então, alguns benefícios aí da prática de pranayamas: melhora a nossa qualidade de vida, promove desbloqueios físicos, mentais e emocionais, acalma a nossa mente e harmoniza as nossas emoções. Então, tentem praticar um pouquinho de exercício de respiração no dia a dia de vocês, né? A gente vai aprender alguns aqui daqui a pouquinho. Levem isso para a vida de vocês, que vocês vão perceber muita diferença, principalmente na sua ansiedade, no estresse, né? E trazendo assim mais equilíbrio e centramento. Próximo passo, então, do degrau, né? Lá nos 8 passos, é o estado de pratyahara. Pratyahara está relacionado ao controle e abstração dos nossos sentidos. Os sentidos, eles estão constantemente conectados ao mundo externo. A gente está o tempo inteiro olhando para fora, né? Cheio de informação. Então, para trabalhar pratyahara é trabalhar o recolhimento dos sentidos. A gente compara como se fosse uma tartaruguinha que vai entrar para dentro do casco, tá? É a abstração dos nossos sentidos. Então, significa trazer a consciência para o mundo interior, né? Recolher os nossos sentidos.
né? Aqui representando os macaquinhos aí, né? A visão, a audição, a fala. Então, recolher todos os sentidos para que a gente realmente consiga entrar num estágio aí depois de concentração e de meditação, que são os estágios finais, né? Os últimos degraus lá daquela escadinha. Então, a concentração ela é chamada de dharana e a meditação ela é chamada de dhyana. A concentração ela se constitui em um esforço para se concentrar em todos os sentidos, concentrar todos os sentidos e principalmente a mente num objeto somente. Então, normalmente a nossa mente ela está polvilhada, né, de pensamentos, de imagens, de informações. E quando a gente para trabalhar dharana, que é a concentração, a gente quer focar a nossa mente em um único objeto. Esse objeto pode ser real, pode ser imaginário, né? Como, por exemplo, pode ser um mantra, uma música, pode ser a contemplação da natureza, pode ser observar a sua respiração, pode ser imaginar alguma, né? Fazer alguma visualização. Então, você vai concentrar a mente em um único objeto. Ou ainda, né? Uma ideia, uma palavra, um conceito, enfim. Mas concentrar a sua mente em um único objeto. A meditação, ela consiste em conseguir uma concentração tão profunda, né? Então, você já está ali num estado de dharana, concentração, que você vai se aprofundando nessa concentração, e aí você passa, né? Você e o objeto da sua meditação se tornam apenas um. Então, esse é o conceito da meditação. Cessando por poucos instantes os pensamentos. Não quer dizer que a gente vai esvaziar a nossa mente. Não existe isso, a gente não consegue. Então, a gente precisa, na verdade, trazer um foco para a mente. E à medida que a gente se aprofunda naquele foco, né, como se a nossa mente e aquele objeto no qual a gente está focado, a gente se tornasse um. E por alguns instantes não existe mais nenhum pensamento chegando na nossa mente. Tá? Nenhuma imagem, nenhuma ideia. Então, a gente entra no que é chamado de shunyaka, que é o vazio da mente. Então, dhyana, que é a meditação, ela decorre de pratyahara, que é o domínio dos sentidos, o recolhimento dos sentidos, e também de dharana, que é a concentração. Então, para a gente alcançar a meditação, a gente precisa recolher os sentidos e focar a mente em algo, tá? Então, esses são os passos aí para trabalhar a meditação. Eu gosto muito dessa frase do Iyengar, né, que é do livro Light on Yoga, que ele fala: dharana, concentração, se dá quando o sadhaka, praticante, está totalmente concentrado em um único ponto, tendo sua mente preparada para conseguir um estado de completa absorção. A mente é um produto dos pensamentos, os quais são difíceis de serem dominados, uma vez que são sutis e fugazes. Quando os pensamentos são dominados através do controle da mente, esse estado nos traz felicidade. E no estado de dhyana, a mente adquire a forma do objeto no qual ela está concentrada, não havendo outro sentimento que não uma perfeita serenidade e tranquilidade. Através da meditação profunda, o conhecedor, o conhecimento e o conhecido tornam-se um só. E o vidente, a visão e o que é visto não têm existência separada um do outro. Então, isso é a meditação. Tá? Não é fácil, mas é prática, é praticar, né? Sempre, todos os dias, um pouquinho que seja ali, 1 minuto, 5 minutos, que aos poucos isso vai se tornando natural e cada vez mais fácil para a gente alcançar. Alguns benefícios, então, da meditação: ela retira tensões e bloqueios, aquieta e sereniza os fluxos orgânicos, exercita a mente para que ela se torne serena e ordenada, atua no fluxo das emoções, retirando sentimentos reprimidos e somatizados também do nosso corpo físico e psíquico, e liberta a nossa mente de tensões, de ansiedade e também do estresse. Dicas para obter sucesso na prática da concentração e da meditação. Aqui vão algumas dicas bem práticas mesmo, porque é importante a gente observar algumas coisas que não nos atrapalhem na hora da meditação. Então, escolher um local que seja agradável, arejado, de preferência silencioso, para você não se distrair. Posição deve ser firme e confortável. O ideal é a gente fazer sentado, porque normalmente quando a gente deita, a gente tem a tendência de dormir, não é a intenção da meditação, né? Os ombros relaxados. Atitude, né? Procure se desligar do mundo exterior e vivenciar o seu mundo interior, procurando estar receptivo aos processos de descobertas que vão acontecer durante a prática.
Procure manter, então, uma regularidade na sua prática, né? Sempre, se possível, num horário fixo, em dias específicos ou todo dia, né? Para que você tenha e crie o hábito, tá? Disciplina é a chave para o progresso em qualquer trabalho que você vai desenvolver. Então, é importante que você tenha disciplina de praticar sempre, né? Para não se perder aí em meio à nossa rotina. A persistência, né, não desistir no aparecimento dos primeiros obstáculos. No início é difícil, a mente vai começar a chegar aquele monte de pensamento na hora que você sentar para meditar, mas aos poucos você vai aprendendo a controlar isso. Então não desista, né? Persistência, que aos pouquinhos vai ficando mais fácil. A força de vontade é o caminho para o sucesso. O autoestudo, né? Então esteja atento aos seus processos interiores, perceba os seus progressos e também as suas dificuldades. E aí veja o que você pode ajustar, né? Pode buscar outra técnica se aquela não está funcionando bem para você no dia. Entusiasmo, procure sempre manter uma atitude positiva com relação à sua prática, tá? E aí a gente chegou então na hora de praticar. Então hoje eu quero praticar com vocês um exercício de respiração e juntamente nós vamos fazer então um exercício também de meditação, de concentração, tá? Então, eu te convido agora a se assentar confortavelmente. Se você está numa cadeira, pode permanecer, caso você prefira, desde que você consiga manter a sua coluna ereta, os quadris bem apoiados, ou se você quiser se assentar no chão, numa postura de meditação, também fique à vontade. Busca uma postura confortável, de pernas cruzadas, quadril bem apoiado, os pés, para quem está na cadeira, também os pés bem apoiados no chão. A gente vai fazer primeiro um exercício de respiração, pranayama, e depois a gente vai fazer então um exercício de concentração e de meditação. Então, permaneça com a sua coluna ereta, ombros relaxados. Inicialmente, a gente vai fazer a respiração diafragmática, que é chamada de respiração abdominal, na qual, para a gente trazer consciência para a nossa respiração. Então, eu vou te convidar a colocar a sua mão direita sobre o abdômen, a mão esquerda sobre o peito. Feche os olhos um pouquinho, relaxe seu semblante, traz a consciência para a sua respiração. Nós vamos inspirar de forma bem lenta, bem profunda e tenta expandir o máximo que você conseguir o abdômen. Então o abdômen vai para fora, como se ele fosse um balão que vai se enchendo e ele vai empurrar a sua mão. Tenta não mover o tórax, somente o abdômen nesse momento. Enche o máximo que der os seus pulmões. Pulmões cheios, você vai expirar também pelas narinas e vai contrair o abdômen. Tenta não mover o tórax, só o abdômen. Retira todo o ar, pulmões vazios, inspire. Enche os seus pulmões, expanda o abdômen. Pulmões cheios, expire contraindo o abdômen. Então, por enquanto, a gente está se concentrando na região abdominal. Para trazer consciência para essa região, muitas pessoas fazem a respiração de forma incorreta. Na hora de inspirar, a pessoa contrai, na hora de expirar, a pessoa expande. E o correto é na inspiração você expandir, crescer, deixar o prana entrar. Na expiração você contrai. Então faça mais alguns ciclos de forma bem lenta, profunda, consciente. Inspirando, expanda. Expira, contrai o abdômen. Vai percebendo como já vai alterando através da respiração os padrões mentais, as suas emoções. Apenas ao se concentrar na respiração, a mente vem para o aqui e agora. E agora, pode permanecer de olhos fechados, se você preferir, e desça as mãos, apoie as mãos sobre o seu colo. Dorso das mãos, ou quem estiver sentado no chão de perna cruzada, pode apoiar as mãos sobre os joelhos. Unindo polegares e indicadores, agora passando ao Yana Mudra. Mantenha os braços relaxados. A gente vai fazer agora
A respiração completa, também chamada de respiração iógica, a gente vai fazê-la com uma contagem de tempo. Então, comece inspirando pelas narinas de forma lenta e profunda. E primeiro você expande o abdômen, como você fez agora na respiração abdominal. Só que agora a gente vai expandir também a nossa caixa torácica e encha o máximo que você conseguir os pulmões na parte baixa, média e alta, contando então até 4. 1, 2, 3, 4. Pulmões cheios, você vai expirar pelas narinas de forma bem lenta, bem profunda. Na próxima expiração, pode encerrar, descendo as mãos agora sobre os joelhos ou sobre as coxas, se você estiver sentado sobre a cadeira. Braços bem relaxados, as mãos em Jnana Mudra, polegares e indicadores unidos pelas pontas. Nós vamos então passar agora para a respiração completa, também chamada de respiração iógica. Então nós vamos continuar inspirando e expirando pelas narinas apenas. Só que nós vamos tentar agora utilizar toda a nossa capacidade pulmonar, ampliando e expandindo também o nosso tórax. Então inspire bem lentamente, expandindo primeiro o abdômen, como você fez no exercício anterior. Depois expanda a caixa torácica e vai enchendo os seus pulmões na parte baixa, média e alta. Pulmões cheios, expire pelas narinas, relaxe o tórax, contrai um pouquinho o abdômen, retira todo o ar dos pulmões, da parte alta, média e baixa. Pulmões vazios, inspire, expandindo abdômen, tórax. Enche os pulmões e pulmões cheios, expire bem lentamente, solta o ar, relaxando o tórax, contraindo o abdômen. Pode fazer mais alguns ciclos, bem no seu ritmo, inspirando e expirando lentamente. Consciência focada totalmente na sua respiração. Tenta perceber o ar entrando e saindo, o movimento do abdômen e do tórax. E observe como através da respiração mais lenta e mais profunda, a mente vai se aquietando, se acalma e sereniza as suas emoções. Você se volta para o aqui e agora, para o seu mundo interno. Então faça mais alguns ciclos, inspirando e expirando bem profundamente. Na próxima expiração, pode encerrar então o exercício, mantendo ainda os olhos fechados. Pode levar agora as mãos sobre o seu colo, uma sobre a outra, o dorso da mão sobre a palma da outra. Mantendo braços relaxados, olhos fechados, semblante tranquilo. Continue assim, observando a sua respiração, mas agora sem se preocupar em controlá-la. Apenas observa o ar entrando e saindo através das narinas. A respiração vai servir de objeto para você focar a sua mente agora no trabalho de dharana, concentração. Então você vai tentar se concentrar totalmente nesse fluxo do ar que entra e sai. Somente observando a sua respiração, deixando a mente se focar nesse movimento.
Perceba que ao se concentrar na respiração, você foca totalmente no momento presente. E a mente vai se afastando gradualmente de todo o mundo externo, dos pensamentos, imagens, também dos problemas, compromissos. Apenas se concentre na sua respiração por alguns instantes. Se por acaso vier a surgir algum pensamento, não se preocupe, sem julgar, sem analisar, nem reter esse pensamento, apenas os observe chegar e os deixe ir. Volta novamente a mente a se concentrar na respiração. Toda vez que a mente vagar, você volta de novo para a respiração. E assim vai permanecer por alguns instantes. Em dharana, concentração mental. E à medida que você se aprofunda na sua concentração, você consegue atingir pequenos estágios de dhyana, meditação. Então permaneça. Faça então uma inspiração bem profunda pelas narinas. E solta o ar lentamente. Pode passar a língua sobre os lábios. Lentamente vá abrindo seus olhos novamente. E aí, como é que foi? Deu para sentir um pouquinho do que a respiração pode fazer por você? Né? Tanto como um exercício respiratório, um pranayama, onde a gente está trabalhando de forma bem consciente a respiração, de forma profunda, como também a respiração pode servir como um objeto então para a sua meditação. Eu gosto bastante de meditar na respiração, então ela traz para mim muita serenidade. Então todo momento que você sentir que você está ficando ansioso, que está mais agitado, né? E que você lembrar também, para um pouquinho, observa a sua respiração, faz uma respiração mais profunda e vai trabalhando então esses exercícios de meditação e de respiração. Então existem várias técnicas de meditação, essa é uma delas, né? Você pode buscar aquela que te traga mais centramento, né? Tem dia que a gente vai se dar bem respirando, observando a respiração, outro dia você vai se concentrar melhor com uma música, com um mantra. Então escolha aquela técnica que vai ser melhor para você, tá? E pratique, que é a prática que vai nos trazer mais constância, né? E com o tempo vai ficando mais fácil, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho então do Yoga Nidra, que é o relaxamento consciente do yoga. O termo Yoga Nidra, ele é constituído por dois vocábulos, Yoga, que significa união, que a gente já viu, e Nidra, que significa sono. Então, a prática do sono desperto, como é chamado o Yoga Nidra, ou relaxamento consciente. Então, é um estado no qual a gente está consciente, mas, ao mesmo tempo, a gente, então, desenvolve, por meio desse estado, um processo profundo de interiorização, soltura, desprendimento e relaxamento. A gente fala que é um estado entre o sono e a vigília. Eu não estou totalmente desperto, mas também não estou dormindo, tá? Então, é como se eu tivesse aquele pré-estágio de sono.
tá? De sono mais profundo. Eu ainda não dormi, eu tô ali observando, percebendo um pouco o ambiente, mas eu não tô atenta a ele. Então esse é o estado ideal do Yoga Nidra. Então nessa vivência a mente não deve estar sob a ação de forças que impeçam o praticante de vivenciar seus processos interiores. Você não pode estar totalmente alerta, tá? Então você tem que estar alerta, né, sem dormir, mas completamente livre de tensões psíquicas que obstruam a vivência do nosso mundo interior. Então, alguns benefícios da prática do relaxamento consciente, o Yoga Nidra: propicia um estado de relaxamento muscular, articular e orgânico, propicia bem-estar físico em estado de leveza, combate fadiga, cansaço físico, revigora e revitaliza todo o organismo, retira os medos, as inseguranças, trazendo confiança e segurança, harmoniza o corpo emocional, combate o estresse emocional e mental e melhora a nossa concentração e a nossa memória. E é muito gostoso de fazer o Yoga Nidra, que é o relaxamento consciente. Então, agora a gente vai praticar o Yoga Nidra. O ideal é a gente fazer deitado, né? Então, se você não puder fazer agora, se você estiver no seu trabalho, deixe para fazer mais tarde, quando você chegar em casa, tá? Busca aí na sua casa um local que você possa se deitar confortavelmente. Pode ser até no colchão, se você preferir, tá? Mas se você tiver um tapetinho, pode deitar no chão. Escolha um local confortável para você se deitar, para a gente fazer então a prática do Yoga Nidra, que é o relaxamento consciente. Então, depois que você já se deitou, ache uma posição bem confortável, afasta um pouquinho os seus pés um do outro, relaxa então os pés para fora, relaxa a perna, solta os braços no chão com as palmas viradas para cima, para os braços ficarem bem soltos. Relaxa a cabeça, vai se acomodando, fazendo pequenos movimentos, pequenos ajustes até você se sentir totalmente confortável, sem nenhum ponto de tensão. Depois de ter encontrado a sua posição, feche os olhos, relaxa todo o seu semblante e leva a consciência lá para o seu abdômen, fazendo de novo aquela respiração abdominal que a gente aprendeu agora há pouco. Então, inspirando, o abdômen cresce, se expande, enche o máximo, segura um pouquinho. E ao expirar, relaxa, solta todo o centro do seu corpo. Inspirando, expande, segura um pouquinho. Expirando, relaxa, solta bem. Mais uma vez, inspire, encha o máximo, expande o abdômen, segura, expire e relaxe. E comece a imaginar agora, pode deixar a respiração fluir livremente, sem esforço. Comece a imaginar agora uma energia na cor verde, vinda da natureza na sua direção, como um feixe de luz. Esse feixe de luz verde envolve inicialmente os seus pés. Vai relaxando dedos, calcanhares, o dorso dos pés e os tornozelos. Imagine essa luz verde relaxando as suas pernas, soltando panturrilhas, joelhos, coxas. Imagine que ela envolve e descontrai completamente o seu quadril, relaxando órgãos do baixo ventre, toda a musculatura do quadril, o assoalho pélvico. Imagine essa luz verde percorrer a sua coluna vértebra por vértebra, soltando a coluna, as costas, as costelas, retirando das costas todos os pesos que você vem carregando no dia a dia. Imagine essa luz verde relaxar abdômen, tórax, cada órgão dessa região, relaxando também os seus ombros, braços, mãos e dedos. Luz verde relaxa o pescoço, a cabeça, soltando o maxilar, faces, lábios, língua e garganta, relaxando o nariz, os olhos, a testa e todo o seu semblante.
Perceba então todo o seu corpo físico extremamente relaxado e solto ao sol, livre de tensões, de bloqueios, de dores. Enquanto ele descansa, leve essa luz verde, cor da cura, da saúde, para envolver a sua mente. Ela vai limpando a sua mente de todas as preocupações, tensões mentais, o estresse mental, ansiedades, tornando a sua mente mais serena e mais tranquila. Deixe essa luz verde envolver e relaxar agora seu corpo emocional, cuja sede é o centro de energia junto ao coração. Ela relaxa e solta o seu corpo emocional, liberando sentimentos negativos como mágoas, ressentimentos, tristeza, angústia, sentimentos de culpas, inseguranças, medos, qualquer sentimento que nesse momento esteja lhe incomodando. Deixe ser curado por essa energia verde. Você vai abrindo espaço internamente para o despertar de mais alegria, contentamento, mais leveza, percebendo-se assim um ser pleno, cheio de saúde e de vitalidade, em perfeito equilíbrio e harmonia consigo mesmo e com todo o universo. E por alguns instantes, permita-se permanecer totalmente entregue nesse contato íntimo consigo mesmo, com o seu mundo interno. E assim relaxe, relaxe, relaxe. E lentamente, faça uma inspiração bem profunda. Vá percebendo novamente o seu corpo físico, passando a língua sobre os lábios, movimentando os dedos das mãos, dos pés, movimentando a cabeça para um lado e para o outro. Passando as mãos sobre o rosto, o corpo, massageie-se, alongue-se, espreguice-se. E abrindo os seus olhos, pode abraçar as pernas um pouquinho, movimentando um pouco para um lado e para o outro, massageando as suas costas. Quando se sentir preparado, vira para um dos lados e pode se assentar novamente, numa postura confortável. Finalizando assim o Yoga Nidra, a técnica de relaxamento consciente do yoga. E depois, se você se sentir confortável, conta para mim aqui embaixo nos comentários como que foi a prática para você, a prática do Yoga Nidra, a prática também dos pranayamas, né, a respiração e da meditação. Conta o que você sentiu, como que você percebeu aí o seu corpo e o que mudou. Então, eu queria finalizar então o nosso encontro, a nossa palestra, agradecendo muito o convite da comissão organizadora para estar presente aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham visto um pouquinho do universo do que é o yoga. Claro que não dá para a gente falar tudo, né? Mas que vocês possam ter vivenciado um pouquinho dos benefícios. E eu deixo aqui para vocês os meus contatos. Então, o meu e-mail, leticiaguide@ufo.br. O Instagram do Projeto Yoga no Campus, que é @yoga-no-campus, o meu Instagram de yoga, que é @letsyogabrasil, onde nesses dois Instagrams a gente tem várias práticas, então quem tiver vontade de continuar a praticar, a conhecer mais aí a prática do yoga, é meu convidado a participar do Projeto Yoga no Campus.
Lá no meu Instagram, @Let'sYogaBrasil, tem o link na biografia, tem o link para se inscrever no projeto. E as aulas atualmente online, elas estão acontecendo aí no YouTube, né, no Let's Yoga Brasil, tá bom? Então, eu espero vocês e até a próxima. Daqui são as referências que eu usei para apresentação. Então, namastê, muito obrigada e até a próxima. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.